Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um testemunho de um ex-adventista. E esse testemunho ele é importante, né? Cada testemunho que vem aqui se apresenta no canal, ele traz histórias diferentes, né? Cada pessoa tem a sua vivência, cada um tem o seu aprendizado e cada um tem as suas dores também e aqueles pontos que nos chamam a atenção, que fizeram as pessoas despertar para a situação em que elas estavam vivendo. E hoje eu tenho a alegria aqui de receber um amigo aí que a gente já tem conversado, ele se faz presente também no nosso grupo e ele se dispôs em contar um pouco do testemunho dele para nós aqui, numa conversa, um bate-papo aberto aqui a respeito do adventismo. Eu estou trazendo para cá agora o nosso irmão Tiago Marques. Como é que tá, irmão Tiago? Na paz de Jesus, graças a Deus. Que bom, que maravilha te receber aqui. Já fazia um tempo que a gente estava conversando para gravar, né? E não tinha a correria, tudo que aconteceu, um monte de coisa foi acontecendo, a gente não tinha arranjado tempo, mas hoje deu certo. Hoje nós estamos aí. Deus é bom, Deus prepara o tempo ideal para nós, né? Deus prepara o tempo ideal, graças a Deus. Irmão, Hum, a gente está curioso aqui. Eu tenho recebido bastante gente aqui no canal contando seus sim. testemunhos. E hoje eu quero conhecer a tua história um pouco, irmão. Quero que os irmãos conheçam também. Porque você, diferente de quase todos que passaram aqui pelo canal, você foi um adventista recente, né? Dentro aí da tua conversão, conta para nós quando que você se converteu a Cristo e se essa conversão já foi diretamente para o adventismo. Conta para nós aí, ano, como que funcionou tudo isso. Pode também se apresentar um pouco, dizer de onde que você é, sua cidade, né? Amém. Como o Wagner falou, meu nome é Tiago, Marco de Jesus, até brinquei com ele agora, que é de Jesus mesmo, né? Se Graças é a de Deus. Jesus, amém. A gente tenta, né? É, Porque somos falhos, pecadores, mas a gente tenta, né? Seguir ao Mestre, porque esse é o Evangelho. Mas, contando aqui um pouco da minha trajetória, como eu conheci o Evangelho, como eu conheci Jesus, foi através de um amigo, né? Através do sofrimento, porque quando você é do mundo, né? Tem muitas pessoas que cresceram na igreja, eu não cresci. Então, eu vivia no mundo normal, né? Lá no fundo eu acreditava que existia um ser maior. Eu já me questionei, eu tinha uma moto, eu viajava, e uma vez eu pensei sobre, né? Eu lembrando aqui, que eu ficava pensando assim, será que existe um Deus? Mas como é que é? Como é que vai ser depois? Se eu morrer, eu vou para onde? Esses questionamentos, acho que todo mundo tem uma vez sim. ou outra. E eu ficar, não sei não. Mas é bom que tivesse um Deus, sabe? Eu queria ter. Eu já visitei, se eu não me engano, antes de me converter de fato, umas 2 vezes só a igreja. Achava uma coisa assim. Achava bonito a fé das pessoas e tal, mas eu queria era viver, queria curtir, queria farrear e tal. Mas aí eu vim para São Paulo, em Ribeirão Preto, onde eu estou agora. E Uhum. quando eu vim para cá, eu tinha um relacionamento, eu era noivo, e aí não deu certo, a vida é dura, e aí a gente terminou. E aí eu sofri bastante, sabe, né? Não sei se você já sofreu desilusão amorosa, assim, é duro, é dolorido. E É aí nesse dolorido. sofrimento, rapaz, foi aí onde Deus se aproximou de mim. E, e aí foi quando eu sofrendo, assim, com muita dor, sabe? A ponto de não querer, sabe, perder a vontade de viver, não querer trabalhar, não querer fazer nada. E aí eu tinha um amigo que trabalhava comigo, eu trabalhava em construção civil em obra, e ele não trabalhava no sábado, todo mundo trabalhava no sábado e ele não trabalhava. E Uhum. eu ficava, que besteira é essa aí, rapaz, vamos ganhar dinheiro. E ele, não, tem que guardar o sábado aqui. Que besteira, né? Ao meu ver, né? Aí ele me convidou para ir na igreja. E foi assim, aí quando ele me convidou, eu fui. Achei muito interessante, muito bonito, muito genuíno, aqueles louvor diferente, antigo. Uhum. Eu falei, pô, que bacana, que bonito, sabe? E tava a letrinha lá e eu ia lendo e gostei, sabe? E também, a primeira vez que eu fui, teve a escola sabatina. E aí o rapazinho arrumadinho lá falando, que bonitinho. E aí você, o irmão falou, o outro falou, eu falei, olha, e você, irmão? Eu fiquei, eu, Te eu não deram sei. voz. E eu achei aquilo bacana, e eu opinei ali, mesmo sem saber de muita coisa, mas eu
gosto de falar, gosto de me posicionar, gosto de transmitir minha opinião. E aí achei legal. Aí meu amigo me chamou de novo, eu fui. E o sofrimento ali ainda... Aí o pessoal falando que tem que orar a Deus e tal. E aí eu vi uma pregação do pastor. No outro dia eu estava voltando, sofrendo, chorando por dentro, aquela dor intensa. E aí eu, desesperado, olhei para o céu lindo, sabe? Como eu estava trabalhando distante da cidade, o céu lindo, assim, estrelado. Eu olhei para o céu assim e falei, Deus, se o Senhor existe de fato, o Senhor está aí, me ajude, me dá um socorro, que eu não estou aguentando mais, me dá uma resposta. E Deus me deu uma resposta. Eu creio que o que aconteceu depois foi uma resposta de Deus, foi uma resposta pessoal. Ele me tranquilizou, me deu paz. Eu ainda continuei sofrendo, mas diminuiu, sabe? Sim. E depois o que veio seguindo, eu continuei indo para a igreja, alguns irmãos assim me acolheram muito. Foi algo assim muito bom. Gostei muito dos meus irmãos, sabe, adventista. Assim, me ajudaram de uma maneira assim, o Wagner, assim, que eu amo eles até hoje, tenho um carinho assim extraordinário. Fico triste hoje porque alguns, né, que tanto me acolheram, que tanto me amou no início dessa trajetória, quando eu aceitei, quando eu me converti, hoje tem um pensamento diferente de mim, acho que eu estou sendo usado pelo inimigo e tal. Eu fico um pouco triste porque eu amo eles ainda, eu creio que ele ainda tem um sentimento por mim, mas depois que você sai da igreja, você sabe como que é, tem esse distanciamento. Então, foi muito bom no início, sabe, Wagner? Assim, eu tenho assim, só elogios para falar desses irmãos que a priori apresentou o evangelho para mim, sabe? Que me convidou para a igreja, que me acolheu, que me ajudou, sabe? Me chamava para ir para casa deles. Eu não conhecia ninguém na cidade, eu almoçava. Foi assim, pessoas assim, maravilhosas que eu só tenho amor e palavras de elogio para eles. Foi basicamente isso. Que legal. E foi bom você tocar nesse assunto, né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que a gente saiu da igreja, mas a gente rejeita eles, né? Não, não. A igreja local, eu tenho boas lembranças também das igrejas locais que eu passei. Só que eles não conseguem seguir um plano ministerial daquela igreja local por conta própria, porque eles recebem toda a doutrinação, todo o roteiro de pregação, roteiro de programação, vem tudo de cima, né? Então é muito difícil deles pensarem. Ultimamente, até os sermões, eles já vêm preparados, já vêm mastigados. Tipo assim, ó, é isso daqui que tu tem que pregar. Você não pode desviar muito, né? Então, a questão dos irmãos é o que mais nos preocupa. E é por isso que muitas vezes a gente está aqui tentando ajudar a trazer um pouco de conhecimento para quem não recebe isso lá dentro. Mas esse ponto de gratidão, ele é realmente o que a gente sente, né? Para com as pessoas, para com as pessoas. Quando a gente fala de igreja, a gente fala de pessoas, a gente não está falando de quatro paredes, não. Estamos falando de pessoas, né? Então, eu mesmo, para essas pessoas, eu só tenho elogios e muito amor. Eu sinto uma gratidão imensa por elas. Amém. Porque elas, de fato, me apresentaram Jesus, sabe? Elas me apresentaram uma vida que eu não tinha, uma inocência, um amor que, por mais que nós, quando estamos dentro, vemos coisas muito ruins, mas quando a gente está fora, que a gente entra, a gente se maravilha. Ficar assim, eu ficava maravilhado. Porque no mundo é muita maldade, é muita Sim. um querendo ganhar, é muita coisa ruim. Quando eu conheci eles e eu, assim, eles brincando de dançar, uma brincadeira, sabe? Bate palma. E, assim, eu ficava assim maravilhado. Falei, que coisa linda. As mulheres e os homens pulando, dançando. Eu falei, como assim? Brincando que nem criança? Eu vi isso, eu vi adulto, velho, brincando ali, rodando, brincando. Vem, Thiago, brincar também. Eu ficava, não, eu tô bem, eu tô bem. Eu brinquei ali. Tipo, aquilo me pegou, sabe? E tem algumas pessoas, como a Dinalva, o Júnior, o Agra, o Gilmar, o Edson, a Marlene, pessoas que, assim, lindas por dentro, sabe? Que me ajudaram, me acolheram mesmo. Então, assim, eu só tenho um amor. A parte ruim é que a doutrinação ela é tão intensa e direcionada que, por mais que eu te amo, só que você está sendo usado pelo inimigo. Você precisa aceitar essa mensagem que eu tenho. Porque se você não aceitar a mensagem que a igreja tem,
que o pastor dá e que agora eu estou transmitindo para você, é porque o Satanás está na sua vida. E não é bem assim. Isso que é muito forte. Porque aquele texto lá de Apocalipse 12:17. Sim, É isso. é Isso é a repetido, né? raiz. É a raiz. É. É a raiz. Então, assim, se você discorda deles, Satanás. É basicamente Verdade. isso. Não tem pra onde correr. Não, não é assim, é assim sim. É assim sim. É Foi bem assim. pelejar contra os que guardam o mandamento e a fé em Deus. Se você discorda do Espírito da profecia ou de algum mandamento, É bem assim. Eu quero aproveitar esse ponto, exatamente esse ponto que você trouxe por último aqui. Então, você conheceu a Cristo no momento de dificuldade e casualmente foi a igreja adventista que te revelou. Mas que ano foi isso, irmão? Quando que aconteceu? Faz muito tempo? Faz pouco tempo? Quanto tempo faz ah, isso? não faz muito tempo. Eu tenho mais ou menos 6 anos que conheci a igreja, que me Exato. batizei de fato, né? Eu demorei um pouco. Eu convivi com os irmãos, eles queriam que eu batizasse, eu segurei um pouco, sabe? Porque eu queria que fosse uma coisa bem especial. Eu já ajudava, eu já onde eu estava já pregava, já queria dar estudo bíblico, sem ser batizado mesmo. Um amor intenso, aquela paixão, aquele fogo é tão grande Uhum. por Jesus que você só quer transmitir aquilo que você está recebendo. Claro. E tem 6 anos, então nós estamos em 2024, né? Foi 2018. 2018, 2019. Eu não tenho certeza assim, mas foi um desses dois aí. Tranquilo. A pergunta que eu quero te fazer agora, nem estava aqui no script aqui, mas é interessante nesse ponto que você está tocando. Você se, como é mais recente, talvez você lembre. Você lembra se no momento que você foi se batizar, foi te proposto aceitar em Ellen White e espírito de profecia, e tu já tinha muito mais do que ser proposto, porque muitas vezes propor para as pessoas é proposto, a pessoa não está aceita, só vai se batizar. Mas tu já tinha o entendimento, tu já tinha a noção da onde que tu estava entrando ou não? Não. Tipo assim, eu acho muito injusto, sabe? Muito injusto. Ó, nenhuma pessoa que hoje conheça Jesus, se ela se batizar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, um ano, ela vai ter noção, não. Não tem noção. A gente tem noção depois de um tempo, cara. Cara, as coisas de Deus é complexo. É Deus tentando falar conosco com linguagem humana. Quem somos nós para entender Deus? É Deus se esforçando, se rebaixando, se diminuindo para que nós entenda. Então, assim, uma pessoa que é leiga, teologicamente, espiritualmente, ela não vai entender, cara. Ela vai entender o beabá mesmo. Por isso que tem que ter muita paciência. Então, assim, me deram o estudo bíblico certinho, sabe? Um rapaz começou depois, o meu próprio amigo que me chamou, depois ele continuou. Eu entendi algumas coisas, só que outras coisas não. É muito profundo, cara. Tipo assim, por mais que aquele estudo seja um estudo simples, mas você entende, né? Eu falo de mim. Eu acredito que a maioria, assim, que eu já dei vários estudos bíblicos, e você tem Uhum, que se desdobrar, explicar, e mesmo assim as pessoas não entendem profundamente. Então, eu entendia superficialmente. claro. Superficialmente. Então, assim, Ellen White, eu nem tchum, eu queria Jesus, eu queria me batizar, eu queria pregar, eu queria amar, eu queria viver aquilo, era o que eu queria. Então, você crê que a tua resposta na hora da indagação, você aceita essas 28 doutrinas e uma delas é Ellen White como espírito de profecia, ela foi como a maioria daqueles que estão sendo batizados ali. Tá, eu aceito, eu quero me batizar, eu aceito. Só que você não conhecia ela, não conhecia. Não Então, conhecia. Eu não tinha um entendimento sobre o que é ela, como é ela, por que está na Bíblia, como tá, o que ela fala, o que ela não fala. Eu não tinha esse entendimento. O que eu esse tinha. daí, essa é a verdade que se você que tá enxergando agora, tá na dúvida de se batizar ou não, se tu tiver que esperar 3 anos para isso, espere, ponha em oração e medita. Porque o irmão se batizou e depois de muito tempo é que ele foi saber um pouco mais sobre isso. Ok, aí o irmão se batizou e começou a tua jornada dentro da igreja. Creio que, como você está falando que você tinha esse fogo, essa vontade de trabalhar, você já talvez aí já recebeu algum cargo de liderança ou já começou a atuar. Conta um pouco para nós como foi a tua jornada a partir do teu batismo. Então, eu vou falar sobre isso, eu queria falar sobre a questão do batismo, né, que você falou aí.
quando uma pessoa se batiza, ela só quer Jesus, cara. Ela só Isso. quer Jesus. Eu só queria Jesus. Eu só queria... A gratidão em mim era enorme, o Wagner. Eu tinha uma gratidão porque eu tava a ponto de fazer uma merda comigo, sabe, Wagner? E ele veio e ele abaixou. Ele me salvou, ele me abraçou, ele disse te amo. Pô, Wagner, eu era do mundo e chegou uma época da vida que eu achava que ninguém me amava, que ninguém de fato se importava comigo. Eu sabia que pessoas gostavam de mim, etc., mas que me amava mesmo, que se importava, porque às vezes a gente sente que as pessoas não nos amam, que a gente está perdido nesse mundo. Mesmo você, quando é crente, às vezes você sente isso. Imagina quando você não aceita Deus. Então, eu estava perdido, literalmente, como a Bíblia diz, eu era perdido, eu estava sujo. E ele veio e me limpou e me amou. Ele me amou, Wagner. Eu chorava que nem uma criança. Eu estava apaixonado por esse Jesus. Eu queria ele. Eu queria saber lá se tinha que aceitar. Eu quero, sim, claro. É lógico, eu amo ela. Quero ela, bora. Não sei quem é, mas amo. Deixa eu entrar aqui. Então, quando eles batizam, tipo, tem todo essa... Tem isso na igreja, essa questão de... esse temor, sabe? O pastor tá falando. Tem esse negócio. As pessoas da igreja, para quem não sabe, é tipo assim, ó, se você tá no culto, você não dá um glória a Deus. Você não dá um aleluia. Se você fala um amém um pouco alto, o pessoal olha, então você quase que você percebe que o clima ali é de você e você entende isso é perceptível. Então, o pastor falava, eu não entendia muita coisa, eu só falava, isso aí é sério, e eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? O pastor falando, começou a ler um monte de coisa lá. Eu confio. Eu nem me lembro, Wagner. Ah, você aceita isso? Eu só falava aí, foi eu e outra menina. Foi mais, eu, claro, aceito, aceito. Agora, lembrar exatamente o que o Moisés falou, eu não lembro. Mas algumas coisas assim, eu falei, não, isso aí. Algumas coisas eu entendia, outras eu ficava, não sei, mas sim, mas sim. Então, é aquele texto da Bíblia: aquele que crê será batizado. Aquele que crê. Só que o batismo em algumas denominações, você precisa aceitar não só Jesus, mas toda Todas a as regras da doutrina. igreja. É, Mas eu queria Jesus. Mas, continuando, aí eu me batizei, certo? E aí eu tinha esse amor por Jesus, essa gratidão por Jesus. E eu falei assim para os irmãos, irmão, eu estou aqui por o que vocês precisar. O que vocês precisar, eu estou aqui. O que vocês quiserem que eu faça para ajudar, eis-me aqui. E aí eu fiz de tudo, assim. Tipo, tinha um negócio de desbravador, que foi a princípio o que eu comecei. Ajudava lá. Eu nunca me aprofundei porque eu não gostei muito dessa área. Eu gostava da área de evangelismo, de missão. Essa Sim. área que eu me apegava, mas eu ajudava na ADRA, tudo que tinha eu estava lá disposto. Aí teve negócio de cargo, aí eu era ancião jovem, eu era ancião lá. E aí eu nunca me importei muito nessa ideia de cargo, que isso, porque tem muitos cargos, muitas coisas. Eu não queria muito saber disso, Wagner. Eu queria falar de Cristo. E eu fiz isso. Sim. Quem me conhece sabe, tipo, eu tava falando de Jesus, aí eu comecei a passar a lição da escola sabatina e tal, com o tempo, né? Não foi imediato, mas com o tempo. Então, assim, eu fiz muita coisa na igreja. Tipo assim, eu era aquele tipo de pessoa que, irmão, temos que pregar. Temos que. O que é que a Bíblia diz? Meu pensamento era esse, Wagner, só para as pessoas entenderem. Jesus, ele nos ama e ele nos salva. Ele só pede uma coisa, basicamente, né? Que você vá e pregue o evangelho a todas as nações. Ide. Então, isso fixou na minha mente, a princípio. Ide. Aí eu queria ir, eu pregar. Falei, irmão, a gente tem que pregar, a gente tem que ir na rua, a gente tem que evangelizar e tal. Era tipo um chato mesmo. Eu me tornei, as pessoas brincavam comigo da minha igreja, olha o chatão ali, olha o chato. Porque eu me tornei essa pessoa de pregar. É isso. Aí depois disso, o que aconteceu comigo? Eu fui me aprofundando, porque foi se tornando aquilo muito pequeno para mim, sabe? Era uma igrejinha pequena, e eu com aquele fogo, aquela intensidade, pregando e passando na escola sabatina, fazendo as coisas. Eu falei, eu quero mais, eu quero mais e mais, e me apresentaram com portagem. Você foi fazer Aí, a reportagem. isso. Aí, Wagner, que eu me aprofundei em todos os sentidos.
Em todos. Aí tu buscou um pouco mais de conhecimento sobre principalmente aqueles livros que tu estava começando a vender, né? Porque aí a parte que eu já falei, eu tenho um canal também no YouTube, eu posto poucos vídeos, mas eu tenho lá, eu tenho também no Instagram, eu sempre posto vídeo. Desde que eu me converti, eu pregava. Então, desde que eu me converti, eu já comecei a fazer vídeo, falar de Jesus sempre, desde o começo. Aí fui para a comportagem e fazia vídeo, pregando e tal. E aí eu já falei sobre isso. Eu acho que uma das maiores erros da igreja é eles manipularem. Eles manipulam a pessoa, literalmente, manipula, engana mesmo. E isso, para mim, é uma das coisas mais feias que tem. O pai da mentira é Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da manipulação, ele é o pai do engano, ele é o pai disso. Vem dele. Uhum. Então, quem é cristão não pode manipular, não pode enganar, não pode. A gente vai mentir que a gente é mentiroso, mas a gente não pode. E eles manipulam mesmo. E ele se justifica a sua manipulação. Então, na comportagem, eles entregam um negocinho para você assinar. Você não entende muito, você assina. É basicamente assim: ó, se acontecer alguma coisa com você, se você morrer, se tal, você é responsável. Você assina uma carta para que a igreja não tenha responsabilidade sobre você. E você está trabalhando para a igreja, cara. Porque o que eles vendem para os jovens é o seguinte: ó, aqui você vai ter um trabalho missionário. O objetivo aqui é salvar as pessoas. E você conheceu a Cristo, o que é que você quer? Salvar. Só que aí eles falam assim: olha, se vocês vierem aqui, mas aqui não é para falar de Jesus. Não é para você falar de Jesus. É para você pegar esse livro, eu não estou aqui com ele, o grande conflito. Pegar esse livro, junto com outros livros, e vender. Porque se você vender esse livro vai brilhar nas estantes e vai salvar as pessoas. Então era Não é, tudo uma. não é a Bíblia, não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, né? Oh, eles são tão audaciosos que nem Jesus, pô. Pelo menos falar de Jesus, pô. Houve um tempo que eu fui crescendo em conhecimento, houve um tempo que eu falei assim: olha, o evangelho se prega falando de Cristo. Não existe evangelho sem Cristo, não existe. O evangelho é Cristo. Não, mas você não está aqui para falar disso, você está aqui para vender. Ellen White diz que na comportagem se prega o evangelho vendendo. Olha aí que loucura. Uhum. Sim, né? Porque daí o dinheiro volta. Só que a palavra, o que a palavra diz? O que a palavra diz? De graça recebei, de graça dai. E Ellen White acumulou fortunas. Acumulou A fortunas. igreja A enriqueceu. igreja acumula fortunas vendendo os livros. Eu não posso dizer que é vendendo a palavra de Deus, porque não é. Não é a palavra de Deus. Então, vende lá os livros. Mas é o que você falou, é muito grave, até porque é assim, ó. Não, eu quero trabalhar vendendo os livros. Tudo bem, tu vai assinar aqui esses termos, por quê? Porque eles sabem que o que eles estão fazendo é errado. Eles sabem Isso. que eles mandarem pessoas trabalhar para eles de graça é errado. E essa assinatura deles, ela até para orientar aqui você, que é comportor, essa assinatura que o irmão Tiago teve que assinar lá, ela não vale muita coisa. Se você assinar na justiça, você tem direitos, você estava trabalhando. Isso é só um meio deles se resguardarem, porque com certeza já tomaram muitas justiças, entendeu? E é mais ou menos assim, ó, tu está trabalhando por que tu quer, tu não vai ganhar salário, se tu não vender, tu não ganha nada, só para você saber, tá? Mas tu tá levando a palavra de Deus para a estante das pessoas. Assina aqui, porque se depois lá na frente tu vir me reclamar, tu assinou que tu concordou. Então é mais ou menos isso que você falou. É aquilo, né? É uma injustiça, né? E tu não espera isso de uma denominação cristã, né? Tu espera que eles façam tudo direitinho. Só que o direitinho deles é se resguardar para não terem problemas futuros. Você falando aí, Wagner, começa a brotar em mim uma indignação, sabe? Uma revolta mesmo, porque eu me lembro do que acontecia. Era jovens de 13 anos, 14 anos, você tem noção do que é ser criança, pô. Adolescentes, mulheres, meninos, sabe? Que eles não dão café da manhã, não. Eles não dão nada, não. Você tem que se virar. Tipo assim, por um lado, tem o seu lado positivo, o seu lado bom, que tipo, ajuda a pessoa a virar homem, a virar adulto. Isso, por um lado, é bom. Mas por uma instituição, como a igreja adventista, olha o tamanho da igreja, olha o poder financeiro que a igreja tem. Pegar jovens
iludir eles, manipular eles, falando aqui é pregar, aqui é jovem, você ir para a faculdade, porque toda a ilusão da faculdade é que você pode estudar e tal, porque a Adventista não trabalha no sábado. Aí a pessoa que se batiza não tem muita opção. A comportagem. E aí lá o que é comportagem? Comportagem é um lugar que você vai realizar seus sonhos, é um lugar onde você pode ir para a faculdade, é um lugar que você vai ganhar pregando o evangelho. Olha aí, vem de uma coisa muito linda. Mas quando você entra lá de fato, você vê um monte de coisa errada. Eu falo abertamente. E algumas pessoas falaram assim, não, Thiago, você corre risco de ser processado, que venha processo. Para mim vai ser um prazer ser processado, falar, porque eu quero falar mesmo desses erros, dessas mentiras, desses enganos. Sabe o que, é que eles faziam, Wagner? Eles fazem o seguinte, eles falam assim, olha, você vem para cá e aqui você vai pregar, você vai ganhar uma bolsa, tudo mentira, é tudo uma manipulação. Coloca uma meta absurda, ensina você a mentir, ensina você a manipular. Ah, não, Thiago, não é assim. É assim sim. Eu não queria fazer faculdade, eu não tinha nem em mente fazer faculdade, mas eu chegava nas casas para falar assim, olha, eu sou um estudante pré-universitário, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que crê em Jesus, estou aqui tentando pregar o evangelho. Mas eles me ensinaram isso e eu, como sou corrupto, como sou mentiroso, eu sabia que o negócio não estava certo. Lá dentro a gente sabe, Deus apregou na nossa mente o que é certo e o que é errado. Só que a gente deixa levar, não está todo mundo fazendo. Por que eu não vou fazer? Por que eu vou ser o diferente? Ah, sou estudante pré-universitário, estou aqui, né, para ajudar você. É tudo uma manipulação. A gente é um vendedor. Ele manipula. O vendedor que não manipula, que não mente, ele não vende. Porque hoje é assim. Entende? E eu fui levando aquele negócio, fui aprendendo a manipular as pessoas. Chegava, ô, Dona Maria, tudo bem? Olha, sou estudante pré-universitário, estou aqui para ajudar você a ter uma qualidade de vida. E tem um pouco de verdade nisso, sim. Tem um pouco de verdade. Tem livros muito bons, Wagner, que ajudam de fato as pessoas, sabe? Só que a finalidade não é essa. A finalidade mesmo é você entregar o grande conflito. Essa é a finalidade. Você entende? E aí lá dentro acontece muita coisa. Os líderes exploram as crianças, me exploraram. Porque eu era um cara assim, intenso, eu falo mesmo as coisas, e os caras falam, ó, isso aí eu vou me aproveitar. Eu chegava lá, você deu quantas ofertas, Thiago? Eu dei 8. 8, Thiago? Como assim? 8? Você tem que dar 15 ofertas. Amanhã você não der 15 ofertas, você não vai entrar não dentro de casa. É desse jeito mesmo. É uma manipulação muito grande. Você falou que não quer trabalhar para Deus, que você está satisfeito, que o seu sonho é servir a Deus. Então, porque tem que dar 15 ofertas, tem que salvar as pessoas, tem que ajudar as pessoas. E eu que nem um Como desesperado. assim 15 oferta? Não entendi. Explica para nós como é que é isso. É assim, ó. Quando você entra na comportagem, você aprende uma oferta. Uma oferta é tipo uma apresentação de um livro. Entendi. Eu tenho que vender esse livro, mas para vender esse livro eu tenho que ter uma estratégia. Eles chamam de oferta. E eles ensinam uma oferta, depois você vai alterando. Entendeu? E aí, para você vender bastante livro, você tem que dar bastante oferta. Você tem que trabalhar de verdade. Eu trabalhava que nem um condenado. Então eles pegam as pessoas e eles não só largam no campo, eles te montam uma estratégia na tua mente de persuasão para que você chegue na casa das pessoas e as pessoas se sintam acudidas a comprar. Eu já ouvi outro comportor dizer que o último recurso é o seguinte: se a pessoa diz não quero, o último recurso, compre essa revistinha porque eu estou passando fome e eu preciso pagar. Conta isso aí para nós, é verdade isso? Tudo verdade, isso aí é tudo verdade. Tudo isso é verdade. O que acontece é o seguinte, imagina, você, não sei se você tem filho, Wagner, você tem filho? Tenho. Imagina que seu filho fez 13, 14 anos. Aí você fala assim, vai para a compor, você vai pregar o evangelho, porque muitos não entendem como que é, muitos não sabem. A questão não é o serviço em si, a questão é a manipulação dos fatos. Se eu chego para você com clareza, Wagner, aqui é assim, nós trabalhamos assim, nós fazemos assim, você aceita, você fala, você decide, é uma escolha sua. Outra coisa, como os pastores chegam nas igrejas e falam assim, olha, se seu filho tem um sonho, se ele quer ser um pregador, se ele quer fazer uma faculdade, a comportagem é o caminho, lá você prega o evangelho. Então, não explica como que é. Não fala como que é. Então, tá me manipulando. Se não tá me falando como é de fato, eu vou deixar meu filho ir para lá. Aí, o que acontece lá é o seguinte, ensina a criança assim, olha, você tá aqui, certo? Aqui é todo mundo cristão, tem culto, é uma coisa muito bonita ali. Muito bonito, Tom. Aí chega, ó, agora vocês vão aprender a dar uma oferta.
O que é uma oferta? É uma forma de você vender seu produto. Entende? Aham. É uma forma de vender o produto, é uma oferta mesmo para que você possa dar. Aí eles ensinam aí. E quando um cliente fala assim, eu não quero, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Aí tem todo, a gente treina. Tem todo um treinamento de resposta. Aí um pastor vai lá, senta na cadeira e fala assim, todas as objeções que vocês já receberam, pode dar que eu vou quebrar todas. Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, mas se quebrar sua perna, dona Maria. Você vai dar um jeito ou não? Você entende? Mas meu aluguel atrasou. Atrasou. Mas se sua saúde piorar, você tem uma diabetes, você vai fazer o quê? Deixa o aluguel atrasar, é importante sua saúde. Toda, tem toda resposta que o cliente dá, a gente teria uma resposta de tudo. Aí, se mesmo assim, a gente insistia mesmo, era chato. Não, dona Maria, mas você não está entendendo. Esse livro vai ajudar você, vai ajudar sua família, vai ajudar sua filha. Imagine que você fique doente, imagine que aconteça isso, então isso aqui vai te ajudar, esse livro vai te ajudar. Aí a pessoa, não, eu não quero, meu amigo. Você não está escutando, eu não quero, tenho dinheiro. Não, beleza. Aí eu pegava uma revistinha, no finalzinho, uma revistinha e falava, já que você não quis os livros, tá tudo bem, Jesus te abençoe. Eu quero fazer uma oração por você, tá? Que eu sou aqui um crente, orava, Senhor, abençoe sua família, que no final, você faz uma oração, que no final, essa pessoa possa querer a revistinha, né? A pessoa fazia, isso aí é manipulação, cara. Olha que coisa feia, isso é feio, feio. E aí no final da oração, olha, eu tenho essa revistinha, tá? Essa revistinha serve para quê? Serve para me ajudar a me alimentar, né? Esses livros aqui é para eu pagar a faculdade. Essa revistinha é para eu me alimentar, que eu não tenho dinheiro, né? Eu tô aqui sozinho. Então, se você comprar, eu consigo comer. Se você não comprar, eu não como. É desse jeito. Aí a pessoa vai lá e compra, dá R$ 10, R$ 15. E o pior não é nem a manipulação, que vai tocar no emocional da pessoa, mas o pior é que é verdade. O pior é que muitos que estão lá na comportagem é o recurso que eles têm, né? Tem esse recurso, ou tu vai vender isso, ou muitos, já vi muitos dizer que ficava com fome, ou torcendo para que alguma das pessoas que recebesse em casa oferecesse um prato de comida ou um lanche, né? Que, aqui eu ganhei alimento, pelo menos. Isso é muito triste, cara, né? Já vi também relatos de pessoas que saem dos seus estados, vão para outros estados e ficam dentro de uma casa, entre talvez aí 15, 20 bonecos lá dentro, vivendo lá dentro, tentando sobreviver aquele tempo, né? Então, eu não sei se isso é condição de trabalho, digamos assim, sabe? Tipo assim, o Wagner, se eles fossem transparentes, chegassem para os pais, vai acontecer isso, fosse transparente, menos mal, ainda era ruim, mas menos mal, mas eles não fazem isso. Tipo, imagine, Wagner, seu filho com 13, 14 anos de idade, tá, por exemplo, em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, porque a comportagem está em todos os lugares do Brasil, todos os lugares tem comportagem. E aí tem 30 jovens dentro de uma casa, tem 20 jovens dentro de um quarto, cara. 5 beliches, 3 beliches, uma coisa assim. E aí você fica lá, mas você tá lá, os irmãos tá orando, os irmãos são uma bênção. É uma bênção no sentido espiritual, porque o pessoal busca a Deus mesmo. Só que assim, se você não tiver dinheiro, se seus pais não tiverem dinheiro, se você for sem dinheiro, você passa fome mesmo. Porque eles não ajudam, não. Tem exceções, tem campanha, tem casos que eles dão lá aveia. Olha aí. Aveia e leite. Aveia e leite. Entendeu? Eu já vi várias vezes crianças aí sem comer. Chegar com fome várias vezes, porra. Porque eles, o que é que eles fazem? Você quer comer? É sua responsabilidade. Ele não tem responsabilidade, não. Um pastor chega lá, fala assim: ó, esse rapaz aqui, outro jovem também, vai ser o líder da campanha. E você tem que obedecer a ele. Aí esse jovem, ele lidera a campanha. Falou, tem que dar 8 ofertas por dia. Vamos lá, anima o pessoal. Vamos lá. E sai os jovens em dois para fazer isso. Alguns não têm nenhum tipo de talento, coitados. Não conseguem vender nada e fica se humilhando nas casas. Ô, menino, compra essa revista. Eu conheci vários, que se humilhavam mesmo. E era a casa dos irmãos adventistas, era maltratado, porque muitos adventistas já conhecem, já sabem, já rejeitam. Fala, não, irmão, não tem não, irmão. Sai, bora, irmão. Eu não falo dessa forma, né? Mas eu tô exagerando. Então, assim, se humilhava, eu já vi várias vezes.
A pessoa ir lá insistir, a pessoa não quer comprar, e ele falou, pelo menos um almoço, irmão, pelo menos, entende? Assim, é feio, cara, é feio o que acontece, muito feio, muito feio. Ó, e o pior, Wagner, aconteceu comigo, tá? Eu falo do que eu vivi, eu não tô falando do que me fala, não, do que eu vivi. Eu vi isso com meus olhos aqui, ó. Quando veio a pandemia, tava eu e mais 20 jovens, acho que mais, uns 30 jovens. E aí, muitos, Wagner, estavam ali porque não tinha opção. Tinha pessoas que já tinham 5 anos que estavam fazendo a mesma coisa, não tinha nada na vida. Os pais não tinham condições, estavam ali, Wagner, vegetando, pô, não tem nada. Com o sonho de um dia bater uma bolsa que você precisa vender 16 mil reais, Wagner. Quem vende 16 mil reais de livro, Wagner? Quem? Fala aí. Não, Quem? mas hoje em dia, que o pessoal não quer ler, quer tudo na internet, né? Aí você tinha que vender 16 mil reais de livro para ganhar uma bolsa. Aí o pastor, não, vocês conseguem aqui, esse aqui bateu a bolsa, e no dia mesmo. E a pastor, não, eu vou conseguir. E não conseguia nem se alimentar direito, coitados. Aí aprendia toda a maracutaia da comportagem. Muito mentira, muita manipulação, que é o que mais tem. Eu falo e afirmo. Eu tenho amigos que é pastores de comportagem, que fica chateado comigo. Meu amigo, você pode ficar, mas eu vou falar a verdade. Viu, meu amigo? Pastor, eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele, talvez fique chateado, ele é meu amigo. Ele mandou mensagem para mim, porque eu falei, ô Tiago, por que você fala sobre a comportagem? Porque tudo que eu tô falando não é verdade. É verdade. Entendeu? Assim, mente, eles ensina a mentir, ensina a manipular, ensina mesmo a mentir. Por isso que os adventistas, você chega para ele e vai mostrar um texto, não é bem assim. Eles estão preparados, muitos deles estão muito preparados, já está acostumado a se sair. São tipo, assim, é feio, muito feio. Eu poderia falar muito mais coisas que eu vivi, que aconteceu comigo, como foi na pandemia. Sabe o que, eles fizeram, Wagner? Chegou a pandemia, você tá com 30 crianças numa casa, chega uma pandemia daquela, o que, você faz? O que, você precisa? Onde você mora? Eu vou te levar. Isso é o mínimo. Nós somos crentes. Sabe o que, eles fez? Se vire. Ó, o líder que estava tomando, vou falar assim, ó, pega eles aí. Ah, eles não querem ir embora, depois de ir, estão aqui, metade foi, metade tá aqui. Não. Pega as malas dele e põe fora, que aí eles vão embora. Desse jeito. Ah, não, eu tava falando brincando. Brincadeira nada, meu amigo. Brincadeira nada. Porque o pastor, eu não vou citar o nome dele aqui para desnecessário, mas ele fez isso. E eu provo. E se ele, rapaz, Joguei fez vocês isso. na rua. Basicamente, eu não vou dizer que colocou na rua, porque não fez isso de fato, certo? Mas, tipo assim, como tinha algumas pessoas que não tinham para onde ir, tinha, mas não tinha dinheiro, a dificuldade, morava no Nordeste, estava aqui em São Paulo, a dificuldade, comprar uma passagem. Pessoa que não tem nem dinheiro para se alimentar direito. Como é que faz? Tá, e como é que fez, nesse caso? É tão louco que chegou um rapaz lá que morava lá na Amazonas, parece, não lembro agora. Falou assim: veio outro pastor do distrito lá, falou assim: olha, fica com esse menino aqui, não tem como ir para cá, tem como ele ficar um dia na sua casa até acabar essa pandemia, porque não sabia como era que ia. Ah, não tem, minha esposa não deixa, minha esposa não quer. Aí, você tem noção disso? Um pastor? Tem noção que era para amar a ovelha? Você tem noção do que é isso? Isso aí é horrível, cara. Imagina se ele deixar seu filho ir para um lugar desse. Então, eu também não tinha, que eu morava no Nordeste também, eu sou de lá do Nordeste. E aí eu pedi para ficar na igreja. Deixa eu ficar na igreja porque eu tenho que voltar para o Nordeste. Eu não tenho dinheiro para voltar. Você não vai poder ficar na igreja, não. Mas eu vou para onde, não? Se vira. Se vira. Se vira, ó. Lava as mãos. Aí esse jovem, sabe o que aconteceu? Eu, graças a minha sorte, foi que alguns irmãos que eu citei aqui me convidou. Falou, Tiago, você não quer ficar aqui na minha casa por um tempo? Pode ficar aqui, eu gosto de você e tal. E eu fiquei na casa, na pandemia, na casa desse irmão. Outros irmãos ajudou. Porque os irmãos são uma benção. Os irmãos, alguns, né? Todos também, né? Como tudo na vida, são uma benção. Mas a instituição é podre. Faz e fez isso. Entendeu? Eu tô falando do que eu vivi, não é do que me contaram, não. Viu? Não é forte, sinto muito por tudo isso, né? Mas as pessoas precisam saber, até para se prevenir, porque se fazem isso com meu filho, eu não sei o que eu faço, não, sendo bem sincero. Bom, até é difícil de continuar depois de ouvir tudo isso, mas tudo bem, vamos lá. Irmão, ok, você saiu da comportagem, não sei se foi depois dessa pandemia, nunca mais voltou, como é que foi isso?
Mas, beleza, como que iniciou o teu processo de despertamento? Isso que eu gostaria de saber, porque você começou a ver, já começou a ver dentro da comportagem, mas eu creio que deve ter acontecido algumas coisas extras aí que surgiu aquela luzinha na cabeça assim, gente, tem coisa errada aqui. O que que você passou aí? Como que foi esse processo do seu despertamento? Não estou nem falando do teu desligamento, estou falando do teu despertamento primeiramente. Assim, isso aí aconteceu por várias coisas que vai acontecendo que a gente vai, isso aí, mas você vai deixando passar, né? Pô, você tá com seus irmãos ali, tá todo mundo crente, é todo mundo. Poxa, você vai se deixando levar, né? Aconteceu uma série de coisas. Eu me lembro que uma vez, você vê como eu sou uma pessoa muito intensa e muito de me posicionar. Então, isso para alguns adventistas é chato, eles não gostam. Não, você tem que se Uhum. submeter, você tem que concordar. E eu falo, eu não concordo, você não vai me convencer. E aí eu me lembro que uma vez estava conversando com um rapaz, eu falei, não, Jesus pode voltar a qualquer momento, irmão, a gente tem que pregar, a gente tem que fazer mais, a gente tá fazendo muito pouco, sabe? Esse negócio, não, vamos mais, meus amigos. Tiago, calma. Não, calma não, irmão, bora, não. Jesus não vai voltar agora, não fica pensando que Jesus vai voltar amanhã, não é assim. Eu falei, como assim? Não é assim, a palavra diz. Eu venho como ladrão. Não, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que acontecer aquilo. Eu fiquei, isso aí foi, assim, uma coisa que eu falei, mas a palavra diz que ele vai vir como um ladrão, ninguém sabe. E eles ficam confortáveis, porque eles sabem que Jesus não vai voltar agora. Eles sabem, né? E, tipo, isso aí foi uma coisa que eu falei, poxa, mas eu não tinha noção ainda muito profunda de Eloy, de muitas doutrinas. Aí, por causa disso, de eles tentar me oprimir, porque tentaram me oprimir, né? Porque eu tentava falar, tava pregando, não, isso tá errado. Não, não é assim. Mas por que não é assim? Você quer saber mais do que um pastor que fez teologia? Quem você pensa que é? Aí eu Eu vou já falar ouvi o isso. quê? Eu vou falar o quê? Sabe, o pastor estava pregando, o pastor, como assim? Por que você questionou, pastor? Quem é você? Eu falei, mas eu queria saber, não, mas você tem que ficar calado, estudar. O pastor sabe. E eu, para mim, um pastor, você, meu amigo, é tudo a mesma coisa. A gente respeita o cargo, mas não é só porque a pessoa tem um cargo que eu não vou questionar, me posicionar, porque eu não devo nada a ninguém. Só que aí as pessoas, elas, para ser bem vista, né? Para não, para ter uma aparência, né? Para viver numa aparência ali, porque a maioria é aparência, se submetem. Eu não quis me submeter, foi isso aconteceu. Aí me falaram de White, eu falei, pá, eu creio em Jesus. Não, White eu não sei, tem que ler. Não, mas como assim você não. Que loucura é essa? Se você nunca, por que você se batizou na igreja? Vai dizer porque eu amo Jesus. Não, mas era quando falou lá, você não é adventista, então eu fiquei, oxi, maluquice era isso aí. Não sou adventista? Não. Oxi. Tem que crer nela, tem, você concordou. Eu Você falei, oxi. assinou lá, concordou. Me enganaram, eu nem sabia disso. Uma coisa é o membro falar isso para você, outra coisa é o pastor falar isso para você. Não foi um pastor que falou isso para mim, não, tá? A mesma coisa. Então, foi uma série de coisas que foi acontecendo que eu ficava, tipo assim, eu não concordava, achava estranho, né? Mas eu ia deixar passar, eu me aprofundava. Só que aí, eles tentaram me oprimir tanto, que eu falei, rapaz, eu vou estudar. Rapaz, eu vou procurar saber, porque assim, isso aí tá meio estranho. Tá meio estranho. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia diariamente, de fato, porque eles dão a lição, né? Da escola sabatina e Uhum. tal. E aí eu comecei a ler por mim mesmo. E aí eu comecei a perceber, Wagner, que muitas coisas que ele falava, que muitos falavam, não estavam na Bíblia. Aí eu comecei a questionar, eu falei, onde que está na Bíblia? Aí foi o segredo, esse foi o meu segredo. Foi, foi o meu segredo dizer assim, de eles não me oprimir mais. Porque eu era o oprimido e comecei agora a ser o oprimidor. Comecei a oprimir agora. Mas pela Entende? palavra, ali, você. Exatamente, pela palavra. Né? Porque eles falavam assim, Tiago, não, isso aí tá errado. Eu falei, tem como você me mostrar aqui, meu irmão, por gentileza? Porque o que eu tô falando é isso aqui, ó. Aqui, ó. Aí, porque a maioria de verdade, vai, aqui para nós, a maioria não lê a Bíblia de fato. A maioria não tem. Eu falo porque eu fui em mais de 100 igrejas adventistas, eu fui comportor, eu preguei nas igrejas, eu era comportor evangelista, eu pregava nas igrejas evangélicas, mano. Eu visitei várias e várias e várias. Eu preguei em várias e várias igrejas adventistas. Eu visitei vários irmãos.
Entende? Tem muita, como é que eu falo? Muita religiosidade, entende? E aí fala, não, isso está errado. Eu falei, não, onde que tá, meu irmão? Isso aí foi um remédio. Isso aí fez com que eu me tornasse muito com eles. Porque eu, querendo ou não, era também um adventista, né? Então, Uhum. assim, eu comecei a provar na Bíblia muitas coisas, e comecei a ser uma pessoa, em vez de ser uma pessoa amorosa, que ama mais, eu comecei a ser mais leigo. Taxativo. Isso. Aí eu comecei a ser um fariseu, que nem muitos adventistas. Não, tá errado. Eu questionei o pastor pregando, pastor, onde que tá isso? Porque tem isso, isso. Eu era num nível assim tão alto que eu questionava os pastores, as pessoas iam pregar lá, tinha receio de pregar porque eu tava lá, porque eu questionava mesmo. Eu falava mesmo. Então, assim, aí isso passou um tempo, Wagner, isso é um pouco do meu despertamento. E aí eu percebi que eu estava sendo inconveniente, que eu estava sendo Uhum. chato, que em vez de eu mostrar Cristo para as pessoas, eu estava sendo mostrando outra coisa. E isso aí foi me deixando chateado. Eu falei, por que, que eu estou fazendo isso? Mas eu não estou falando da palavra, eu não estou mostrando na Bíblia que é o certo, mas parece que isso não está dando certo, que as pessoas estão se afastando de mim. Entende? Em vez de me aproximar. E aí foi onde aconteceu o meu despertamento de fato, né? Que aí eu ouvi uma pregação de Caio Fábio falando sobre Jesus e eu achei lindo a forma que ele falava de Jesus. Eu falei, que coisa linda, cara. Porque eu não escutava isso nos pastores adventistas, falando com tanto amor sobre Jesus, focando tanto em Jesus. Eu falei, poxa, que coisa maravilhosa. E isso, sabe, me pegou. Esse foi o meu despertamento. Porque na palavra eu comecei a estudar, mas a estudar na teologia adventista, mas assim, algumas coisas eu discordava, dom de línguas eu discordava, rebatismo eu discordava, Ellen White eu discordava, o juiz investigativo eu discordava da Bíblia, só que ainda era adventista, né? Vinha me convencer de Ellen White e falava, onde que está na Bíblia, meu amigo? Não, você tem que crer em White, eu creio na Bíblia, meu irmão, onde que eu estou errado? E eu debati muito sobre isso, encontrei muitos erros, muito. Mas meu despertamento de fato foi Jesus. Quando eu entendi que eu tenho que focar em Jesus, quando eu entendi que Jesus é a chave hermenêutica de se interpretar qualquer coisa, eu entendi que eu estava indo para o caminho errado. Eu não queria mais agora ser religioso, eu queria ser mais amoroso. Eu Uhum. queria amar mais, eu queria falar mais de Jesus. E aí, esse foi meu despertamento. Só que mesmo assim, Wagner, eu tentei ficar lá. Tentou. Tentei mostrar isso que eu descobri, que eu fiquei maravilhoso. Foi quase um novo despertar, porque você desperta quando você conhece Jesus, isso foi um novo despertar. E aí eu tentei ficar na igreja, tentei falar de Jesus, mas é difícil. É, porque daí tu se torna um corpo estranho lá, porque tu não tá fazendo o que eles fazem, entendeu? Tu não tá na mesma vibe que eles. Você já está sendo desperto para o evangelho simples e puro de Cristo, enquanto eles estão naquelas práticas, né, rudimentares, muitas vezes, da antiga aliança ainda, e muitas vezes na orientação de uma pessoa que teve visões extracurriculares, eu costumo dizer assim. É. Então, eu imagino quão difícil é, porque eu passei esse momento transitório também. Eu passei por esse momento transitório difícil, complicado, até entender que aquele ditado ele se faz presente muitas vezes. Os incomodados que se retirem, entendeu? Até porque a gente não quer desrespeitar as pessoas que estão lá. Só que o que eu estou fazendo, o que eu faço, eu sempre digo para as pessoas, eu digo para você, lá dentro, e a gente não faz isso, de chegar lá dentro hoje, tomar um microfone e dizer, vocês estão errados. Não, lá dentro é o ambiente deles, isso se chama respeito. Agora, aqui fora, ninguém vai me calar. E ninguém deve te calar, irmão. Aqui fora, ninguém deve te calar. Então, a gente tem que ter essa intrepidez de mostrar a verdade, o evangelho de Cristo, puro, simples e cristalino, assim como você encontrou. Beleza, então, você já falou do teu despertamento, foi em Cristo, muito bem. Como que funcionou a etapa do desligamento? Você, bom, pronto, eu preciso sair agora. Não dá mais. Quando você chegou assim, ó, não dá mais, e agora o que, que eu vou fazer? O que, que aconteceu? Aconteceu algum episódio, alguma coisa que fizeram com que você saísse ou você simplesmente deixou de ir? Como é que foi isso? Ah, aconteceu muita coisa, Wagner. Muita coisa. Pelo meu jeito, você já imagina, né? É tipo assim, eu conheci Jesus
E eu falei, poxa, eu tenho que começar a fazer mais isso. Aí graças a Deus, Wagner, eu comecei a focar mais em Cristo, a julgar menos, sabe? A não ficar toda hora apontando os erros das pessoas, a não ficar, sabe, sendo aquele religioso, aquele fariseu. Eu comecei a tentar ser uma pessoa diferente, por mais que eu ainda fosse. E aí, nesse meio tempo, aconteceu muitas coisas. Por exemplo, uma vez eu estava comportando, aí eu ficava em aberto porque eu pregava nas igrejas evangélicas, porque a comportagem, ela tem vários segmentos dentro dela, né? De porta em porta, empresas, igrejas, entende? Tem vários segmentos dentro dela. E eu parti para a área de igrejas, porque é a área que eu gostava, que eu queria pregar, né? Me chamavam muito para fazer empresa, porque empresa dá mais dinheiro e tal. Eu falei, eu quero saber de dinheiro, eu quero saber de Jesus, né? Mas mesmo assim eu vivia disso, né? E eu pregava nas igrejas e tudo mais. Então, assim, aconteceu muitos episódios de eu discordar, entende? Por exemplo, eu estava na igreja e o pastor falou assim, não, Tiago, você... Minto, aconteceu assim, que eu pequei, eu sou pecador mesmo, meu irmão, pequei. E aí tem que ter disciplina, né? Fiquei com a menina e tal, aconteceu um episódio, depois da comportagem. Aí o pastor falou assim, olha, Thiago, você precisa falar com o pastor que tá lá da sua cidade e tal, que ele vai dar a orientação, certo? Aí o pastor foi lá me visitar. Na verdade, ele me visitou antes, porque eu fiz um vídeo falando sobre dízimo. Porque eu estava lá na igreja, nunca tinha me visitado, era na pandemia. Aí ele foi lá me visitar, porque eu fiz um vídeo falando do dízimo, né? Aí você sabe, né? Falou do dízimo, aí ele foi lá me visitar. Aí falou, não, Thiago, o que está acontecendo? Aí me ensinou lá, me mostrou um monte de coisa e tal, beleza. Aí falou, Thiago, aí eu falei, aproveita, pastor, eu quero aproveitar que você veio me visitar, e eu quero falar algo para você. Eu quero que você saiba que o senhor não é meu pastor. O senhor pode ser pastor, mas o meu pastor o senhor não é. Eu quero deixar isso claro, pastor, porque eu percebo que muitos pastores acham que são pastor, mas não são pastor de fato. Não pastoreia, não pergunta como tá, como que foi. Nunca fez isso. Mas eu quero falar para o senhor que eu pequei e me falaram que é para falar para você. Aí ele ficou assustado, né? Como assim? Que é isso? Como é que você está falando uma coisa assim? E aí eu comecei a falar, ó, pastor, eu estava lá na comportagem, eu pequei, e o pastor de lá falou, eu quero falar para você. Eu falei que o meu pastor não era você, de fato, porque, sinceramente, os pastores adventistas, muitos não são pastor. Para mim não era, eu falava isso mesmo. Por que não pergunta como tá, como que tá as coisas, tá bem, tá mal, tá precisando de alguma coisa? Pastor para mim é isso, que ama, que cuida, isso é pastor para mim. Eu falei isso para ele. Aí ele pegou e falou assim, não, não sei o que e tal, não é assim, rapaz, como assim e tal, tentou me explicar. Aí falou, você pecou, eu falei, eu quero aproveitar, quero falar que eu pequei e tal, porque vai ter uma repreensão aí, né, tal. Aí ele falou, você precisa rebatizar. Aí eu falei, pastor, mas eu não concordo com o rebatismo. Mas como assim não concorda? Não acho certo. Ah, mas você não batizou na igreja, você não assinou lá, você não aceitou, como é que você não concorda? Eu falei, pastor, eu não concordo. Não, mas e agora? Você vai ter então que assinar a carta de remoção. Aí eu falei, então beleza, traz a carta que eu assino, sem problema. Aí ele pegou e falou assim, não, vamos deixar assim, quem que sabe disso? Eu falei, algumas pessoas. Não, mas não conta mais para ninguém. Vamos abafar o caso e você Isso não é precisa mais normal. rebatizar. Como gostam de abafar caso na igreja adventista, né? Impressionante. Querendo ou não, eu era uma pessoa influente, eu falava, eu pregava, então Ah, eu tinha uma influência, né? Aí eu falei, ó, aí ele falou, mas por que você não quer rebatizar? Eu falei, não, porque a palavra do Senhor diz, né, que a fé que tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, eu não creio nisso. E se eu fizer, eu vou estar pecando, porque eu estou indo contra o que eu creio. Eu creio que não tem que rebatizar, eu tenho que pedir perdão, e Deus perdoa o que eu creio. há um só Aí, Senhor, uma só fé e um só batismo, está escrito. não, aí eu citei, talvez citei, então um só Senhor, um só Espírito e um só batismo, né? Beleza, veja o que aconteceu, vai. 3 dias, 4 dias depois, eu morava na igreja. Foi um pouco depois da pandemia, eu morava na igreja. E aí as pessoas, Thiago, não fala sobre o dia, você é maluco, as pessoas vão te tirar e você vai para onde? Eu falei, não, mas eu prego o que eu acredito, meu irmão. Se eles vão me tirar daqui, aí cada um no seu quadrado. Aí, 3, 4 dias depois, houve um rebatismo,
esse pastor, ele tinha um hábito de acontecer alguma fofoca, alguma coisa, ele ia lá no púlpito e descia a lenha nos irmãos. E aí eu falei, esse pastor não vai fazer isso comigo. Eu nem esperava, né? Mas eu pensei, se um dia ele fizesse comigo, rapaz, ele vai encontrar. Tô errado em fazer isso, não é certo. Mas ele começou a pregar e começou a falar, porque tem pessoas que acham que não precisa rebatizar. Ah, porque tem pessoa, começou a direcionar, e todo mundo já sabia, né? Tinha uma noção, você tá uma igreja pequena. Aí todo mundo começou a olhar para mim. Aí eu peguei, ele não tá fazendo isso não. Peguei, me levantei, fui lá pegar a Bíblia que estava guardada, voltei. Por gentileza, pastor. Por gentileza, pastor. Por gentileza, pastor. Aí eu falei desse jeito, vai. Por que você não prega a verdade, seu mentiroso? Aí li esse texto que você falou. Há um só Senhor, um só Espírito e um só batismo. Você está pregando mentira aí, seu mentiroso. Falei desse jeito. Aí foi aquele escândalo. Todo mundo ficou assim escandalizado, né, comigo. Que isso, Thiago, não faça isso e tal. Mas a igreja ficou do meu lado. Entende? Depois a gente a igreja ficou do meu lado, a igreja entendeu o que eu falei e tal. Aí ele ficou lá, você não sabe o que ele fez, irmão. Ele precisa se rebatizar assim, você não sabe o que ele fez. Como então, se algumas pessoas não soubessem. Aí aconteceu muitas coisas. Se eu parar para te contar aqui, é muita coisa sobre... E aí foi me desgastando, sabe? Outros falam assim, porque eu não creio em Ellen White, o pastor chegou para mim, por que você não crê em Ellen White? Porque eu debatia com os meninos, né, com os teologando. Aí o pastor veio conversar comigo. Por que você não acredita em Ellen White? Eu falei, pastor, porque algumas coisas que ela fala ultrapassa a Bíblia, ela plagiou, cara. Como é que ela é usada por Deus? Ela plagia mais de 50%? Que loucura é essa? Então, fala a verdade. Mas vocês escondem as informações, ela plagia, ela erra a profecia, ela diz que se uma mulher usar chapéu vai ter câncer, ela diz que se a criança masturbar vai ter câncer, ela fala que os pastores que comem carne não são confiáveis. Como assim ela diz que Jerusalém não ia ser reconstruída, que a Turquia ia deixar de existir, que o Senhor de escravo ia haver a volta de Jesus? E a Bíblia diz que um profeta que erra uma profecia é falso profeta. Como é que eu vou crer nessa profeta? Não, Tiago, mas aí começa, né? Aí todo mundo já sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer, mas mesmo assim, eu tentei permanecer ali, o Wagner, para de alguma forma tentar mostrar Cristo para as pessoas. Entende? Só que chegou uma data específica, onde quando eu estava cultuando lá com os irmãos, que eu amo tanto, e aí ele começou a dar um roupão de batismo. E era uma época que ele estava dando um grande conflito. Tem um ano e pouco isso. Estava dando um grande conflito a rodo. E aí ele falou, se você dá esse roupão, esse grande conflito aqui, você pode salvar a vida. Esse grande conflito, o grande conflito era tipo uma árvore, cheia de grande conflito. Esse livro, irmão, pode salvar a vida. Não é a Bíblia, é aquele livro. A Bíblia não salva a vida, é o livro deles. Aí isso foi o limite para mim. Quando eu vi isso, eu falei, não dá. Porque, tipo assim, quando eu estava na igreja, alguns irmãos entendiam o que eu falava. Entendiam, eles conseguiam entender, irmão, é Jesus, o foco é Cristo. Nós temos que focar nele. Se a gente focar na lei, se a gente focar no sábado, se a gente focar em Ellen White, a gente vai perder o foco. Eu não estou falando que necessariamente essas coisas são erradas. Entende? Mas o foco tem que ser, eu pregava com jeitinho. Alguns percebiam, outros não. Eu tentava. Aí chega o cara e fala que se der um grande conflito, um pastor lá, tinha 5 igrejas reunidas, falando uma coisa dessa. As pessoas não entendem muito bem, então elas acham que o livro vai ajudar realmente. Aí quando eu falei assim, olha, eu vou ter... Aí foi o fim, vale. O livro, o grande conflito vai salvar. Para mim isso é heresia pura. Quem salva é Cristo, cara. Aí eu resolvi sair. Eu quero aproveitar aqui, falar com os irmãos bem de pertinho aqui, ó. Você não acha, meu irmão adventista, assim como o irmão Tiago percebeu já tempo atrás, você não acha muito estranho que uma campanha tão grande, grandiosa, dessa que é feita todos os anos, pelo que parece, nos últimos anos estão sendo feitos, para divulgar um livro e dizer que esse livro é a palavra de Deus e que ele salva? E por que essa campanha não é feita para divulgar uma Bíblia? Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca parou para pensar? Você não consegue ter um pouco de noção de que tem coisa errada aí? A gente já sabe que tudo que está escrito dentro desse livro está errado. Você não sabe, beleza, não vou te julgar por isso. Mas bote a mão na sua consciência a respeito desse quesito. Por que não é feita essa ação para divulgar a palavra de Deus, a Bíblia? Medita nisso, tem coisa errada. É isso que eu quero dizer para você, irmão adventista.
tem coisa errada. E o irmão Tiago descobriu a tempo. E, tipo assim, pelo menos estude, sabe? Pelo menos estude, cara. Tipo assim, as pessoas tentavam falar pra mim, eu dava o mérito da dúvida, sabe, o Wagner? Eu dei o mérito da dúvida nela. Eu li muita coisa dela e muita coisa dela é boa. Mas tem Sim, muito erro. Tem muita coisa boa? Tem muita coisa boa, sim. Dá muito conselho bom? Dá muito conselho bom, sim. Ler o livro dela é gostoso? É gostoso. A escrita que a igreja refaz dela é maravilhosa. A escrita é perfeita. Só que tem erros. Entre ela e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Tá claro. claro, em Deuteronômio, um profeta que errar uma profecia é falso profeta. Não tem meio termo, não. Não, não tem mesmo. Errou, falso profeta. Então você pode querer ficar com Eloai, você pode querer ficar com a igreja, você pode querer ficar com o livro dela, mas a Bíblia é clara nisso. E a Bíblia diz mais. Paulo diz em Timóteo, olha, qualquer que ultrapassar o evangelho, qualquer que ultrapassar o evangelho, seja anátema. Se ultrapassar, é o que é o evangelho, é o que Jesus ensinou, é o que está no evangelho lá que Jesus fez, aquilo é o evangelho. Se ultrapassar aquilo, é anátema, é heresia. Salvação é Cristo e o que ele ensinou. O que passar, dizer, não, se você tomar 2 copos, você vai ser salvo, heresia. Ah, se você usar calça, vai ser perdido, heresia. Está na Bíblia? O Evangelho de Jesus falou? Não. Então assim, a Bíblia está lotada de texto falando, ó, não ultrapasse. E ela ultrapassa. Ultrapassa a Bíblia. Ela chega a dizer, Wagner, que se você não crê na doutrina do juiz investigativo, está sendo usado por Satanás. Eu tenho um grande conflito aqui antigo, a segunda edição, que a maioria dos pastores não sabe, que eu já conversei com alguns e não sabia. Ela diz o seguinte, Wagner, que se uma pessoa rejeitar a doutrina do juiz investigativo, ela está igual aos judeus que rejeitaram a Cristo. Ela fala exatamente isso. Está Uhum. igual aos judeus. Então, se você rejeita essa doutrina, você rejeitou a Cristo. Olha aí. Onde que está na Bíblia isso? Nem juízo investigativo e nem essa baboseira toda que ela está trazendo. Irmão, eu imagino que não é fácil. E eu quero te trazer uma curiosidade aqui. Você não sabe disso, mas eu vou te dizer. Quando você entrou no nosso grupo lá, eu acho que faz o quê? Uns 4, 5 meses, mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Grupo do WhatsApp. O irmão Thiago participa do nosso grupo do WhatsApp lá. Vou até deixar um link aqui embaixo se alguém quiser participar. Pode ser adventista? Pode. Tendo respeito, pode. Se não tiver respeito, nem vem. Se quiser trazer Ellen White, não vem também. Nós não aceitamos. Então, vem. Já estou te dizendo com clareza, porque a gente não quer manipular ninguém, a gente quer ser claro com as pessoas. Então, não venha, porque a gente não aceita. Agora, quando você entrou, teve um irmão que veio me procurar no particular para dizer assim, ó, cuidado com o Thiago, porque o Thiago já conheço de outro grupo e tal. Cara, aquele dali é adventista. Ele defende muitas coisas assim. E eu disse, não, mas não pode, porque o jeito que ele está tratando agora está diferente. E aí eu fui no particular, conversei com você, e você disse, não, irmão, já abandonei já. Não estou mais, porque eu entendi agora, né? Eu acredito que depois que você saiu ainda ficou aqueles conflitos, né? Algumas coisas que você entendia e algumas coisas que você ainda estava em busca do conhecimento. Quanto de conhecimento que você adquiriu depois que você saiu e começou a encontrar mensagens que esclareciam alguns pontos que você não conseguia ver lá dentro? Como é que foi essa jornada depois que você saiu da igreja? Ah, foi uma jornada muito difícil, viu, Wagner? Você Ah, sabe, né? É muito difícil. Tipo assim, por mais que o meu despertamento, ele foi antes de eu sair, porque isso é importante, você ter o despertamento, e você demorar um pouco ali, depois de sair, porque você já fica mais calejado. Eu demorei um tempo, tentando falar para os irmãos de Jesus e tal, mas quando eu saí foi muito ruim, porque eu me casei com uma pessoa adventista, né, que estava comportando, né? Uma informação importante de passar aqui, Wagner, é que a comportagem acontece 4 vezes no ano, todo ano. 4 vezes no ano tem 4 campanhas. Férias, aí depois da férias tem uma de 3 meses, aí depois tem a do meio do ano, que é um mês, aí depois tem mais 3 meses. É 4 campanhas no ano, todo ano. É muita campanha, é muito grande. A comportagem gera muito, 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 muito. Uma campanha, só para você ter noção, vende em média de 50 a 100 mil reais de livro. 4 campanhas todo ano.
Quanto que gera? É muita coisa, mas só para essa informação, para quem não sabe. Então, assim, foi bem difícil, porque eu amo muito meus irmãos. Muito. Eu te falei aqui, eu amo muito eles, sabe? E eles creem em Anuad, creem em tudo na Bíblia e tal. Assim, foi duro, porque eles viam em mim uma pessoa que prega a verdade. Eu era tipo, eu creio, né? Eu era uma referência, porque alguns mandaram mensagem para mim, como assim, Thiago? Você era uma das pessoas que eu mais admirava na igreja? Como você saiu da igreja? Como assim? É triste, foi muito triste para mim, porque durante um bom tempo eu tirava por menos, mas doía em mim, porque eu sempre quis pregar o evangelho. E é maravilhoso alguém falar assim, Thiago, você é uma pessoa que eu admiro, você é uma pessoa que fala de Jesus, eu gosto. Isso é gostoso, poxa, eu estou no caminho correto. Aí vem essa mesma pessoa que assim, você tem um amor, fala assim, não, Thiago, o que, é que você está fazendo? Saiu da igreja verdadeira? Pare com isso. Pare com isso. Você, olha, A está ideia falando deles, né? Para quem não sabe como é que funciona, quando tu sai da igreja para um irmão adventista, tu tá perdido. Não importa. Não, mas eu saí porque eu encontrei Jesus. Não, tu não encontrou Jesus, desculpa. Agora tu abandonou a mão de Jesus, é isso que passa, né? Então é para os irmãos entenderem o que acontece. Não, na igreja adventista, entenda de uma vez por todas, na igreja adventista não existe salvação se tu tá fora da igreja. Fora da igreja adventista não existe. Ah, não, mas eu fui para a igreja batista, eu fui para a assembleia, eu fui para, enfim, estou congregando. Não, não importa. Não está na igreja adventista? Está perdido. Se tiver que fazer alguma coisa por ti, se alguém tiver que fazer alguma coisa por ti, vai ser para te trazer de volta. Porque não existe salvação fora da igreja. Não, mas eu sou salvo em Cristo. Não, não, não. É Cristo mais a igreja. Isso só não basta. Aquilo que eu falo. Na igreja adventista, Jesus Cristo não é suficiente para a tua salvação. Perfeito, perfeito. Eles usam os argumentos, não, mas Ellen White diz, né, como Jesus também diz, que existem pessoas em outros apriscos e tal, mas se essa pessoa souber, presta atenção, se a pessoa souber que existe um sábado, se ela souber que existe a igreja adventista e ela rejeitar, é Babilônia. É Babilônia, porque vai vir um decreto e ela tá com o selo de Satanás. Não tá com o selo de Deus. Assim, é tão ignorância, é tão, assim, meus irmãos, por favor, a Bíblia no Novo Testamento não tem um texto falando que o sábado é o ser de Deus. O ser de Deus é o Espírito Santo. Por favor, o Espírito Santo. Mas beleza, eles, meus irmãos, acreditavam nisso, né? Teve uma irmã que eu amo muito, Aí eu comecei, depois de um ano, viu? Aí eu passei por esse sofrimento, né? Minha esposa, assim, achou ruim. O pastor veio nos visitar e foi uma guerra dentro de casa. Porque o pastor veio tentar me convencer. E aí eu falei, mas e isso? Vocês são manipuladores, vocês são mentirosos. Isso, e mostrei um monte de coisa e ele tentando reverter ali. Eu falei, não, pastor, eu falo abertamente, vocês são mentirosos e manipuladores, vocês me enganaram. Eu falo isso porque você disse que é uma coisa e a outra. Ellen White disse que não escreve nada que não seja da vontade de Deus. E vocês falam isso, como é que ela plageia? Como é que ela erra? Como assim? Deus não erra. Aí sempre tem uma desculpa. Não, meu irmão, por gentileza. Por que você não fala a verdade? Quando vocês fizeram o filme, vocês fez um teatro todo bonito aí. Entende? Por que não mostrou que as pessoas se mataram? Que as pessoas ficaram assim, ficaram loucas? Vocês estão ocultando. Agora, quando qualquer pessoa que não é adventista faz qualquer coisa, poxa, não, mas eles são o primeiro a julgar. Então o pastor foi lá tentar me convencer, a gente teve uma guerra teológica. Uma guerra teológica mesmo. Só que ele percebeu que não tinha jeito, né? E aí perguntou para minha esposa, e você e tal? Eu falei, minha esposa, ela é livre, eu não vou ficar tentando convencer ela, não, ela é livre. Ela ainda não tinha saído da igreja, que ela demorou um tempo. E aí ele começou a falar, olha, aí veja o que ele falou para minha esposa, olha, você tá vendo como ele tá aí, né? Você tá vendo como eu tô, né? Ele disse que a Bíblia é interpretativa. Não, tem uma verdade. Tem uma verdade. E é o seguinte, veja como eu tô, veja como ele tá, veja daqui a 10 anos como é que ele vai estar, como é que eu vou estar. Aí eu parei assim, Questão escutei, psicológica, né? falei, como assim? O que você está querendo dizer com isso, pastor? Você está querendo dizer que você é santo, que você vai ser de Deus e eu vou ser do diabo? É isso que você está querendo dizer? Porque a gente conhece, tem um mínimo de teologia, é isso que ele está querendo dizer, baseado em tudo. Aí ele, eu falei, sai da minha casa. Aí eu já
Faz, tipo, aí sai da minha casa, por gentileza, sai. Não, pode sair da minha casa, por favor. Isso foi muito ruim, porque alguns irmãos descobriram e tal, aí, assim, aí depois de um ano eu comecei a fazer vídeos, aí foi pior ainda, porque eles mandaram o áudio assim, o Wagner, olha, Thiago, por que você está atacando a menina dos olhos de Deus, Thiago? Você está sendo usado por Satanás, você não está percebendo isso? Você está sendo usado, você está permitindo Satanás te usar. Imagina você ouvir uma coisa, você amando a Jesus, cara. Eu já ouvi isso um monte de vezes, né? Eu ouço todo dia. Mas assim, esfriou um pouco minha fé no início, sim, não vou mentir. Me abalou, sim, porque não tem como. Você estava ali com os irmãos, você acreditava em muitas coisas ali, eu acreditava, sim. Em outras, eu, graças a Deus, sempre tive uma cautela, achava estranho. Mas muita coisa eu acreditava e abalou minha fé. Porque, poxa, prega que é a verdade, prega que é a verdade, prega que não tem erro, e depois você descobre que tem um monte de erro, você fica abalado, sim. Foi difícil, sim. Eu sofri, sim. Mas, graças a Deus, eu sempre tento ser uma pessoa forte, não ficar demonstrando tanta fraqueza. Mas Deus foi bom na minha vida, porque isso me fez me aproximar mais de Jesus, me fez ver Jesus de uma maneira diferente, sabe? Eu aprendi a lidar melhor com as pessoas, a julgar menos, muitas coisas. Então, assim, foi difícil, mas foi libertador, e hoje eu tenho certeza que eu estou melhor do que eu que estava. Claro que tem muitas coisas que tá lá que é muito bom sim. Muitas coisas lá é muito boa, mas outras coisas é muito ruim. Então hoje eu me sinto mais liberto, eu sinto que eu tenho mais paz, eu sinto que eu estou mais perto de Jesus. Assim, eu sou muito feliz. Foi difícil, mas Jesus me deu força. Amém, meu irmão. Fico muito contente. Estamos chegando na parte final aqui da nossa entrevista. Olha, uma história impressionante, principalmente com relação à reportagem. Você trouxe bastante coisa aí. E o que eu posso dizer é o seguinte para você, se manter firme, né? Porque, de fato, a gente passa por um momento, a gente atravessa um momento muito complicado logo que a gente sai. Eu passei por isso, entrei em depressão. Não sei se você já ouviu minha história, mas Já vi, já vi. é complicado. Mas Deus ele vai sarando as feridas e ele vai te mostrando que, infelizmente, um deserto faz parte. A gente tem histórias magníficas na palavra, onde Deus tirou pessoas de certos lugares que não estava bem, levou para um deserto e ali falou a sós do coração. E essa é uma promessa futura. Amém. Eu creio que é uma promessa individual para cada um. Te tirarei do meio dos povos, te levarei para o deserto ali, falarei sozinho ao seu coração. E nós precisamos estar, sim, sensitivos a ouvir a voz de Deus. Se Deus está falando com você hoje, quer seja fora ou dentro da igreja, não recuse a voz. Amém. Hoje você tem uma dúvida tal. Ah, é uma dúvida só minha. Não, só um pouquinho. A gente precisa estar sensitivo à voz de Deus. Pesquisa na palavra. Tudo. Não fica com o que eu disse, não fica com o que o Thiago disse aqui, não. Vai na palavra e pesquisa. Nós não estamos aqui querendo defender o nosso lado. Não existe lado. Existe a verdade. Nós defendemos ela e estamos ao lado dela. Custe o que custar. Eu separei um texto para ti, Thiago. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca e ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Então, essa tua ânsia pela verdade, por defender a verdade, tem respaldo bíblico, independente de onde você esteja. Tem respaldo bíblico, né? E a Bíblia diz que a gente precisa tapar, fechar a boca da ignorância dos homens loucos. E você de casa, que não seja um homem louco, que consiga escutar, meditar e filtrar. Porque religião tem um monte, não é a placa que vai te salvar. O que vai te salvar é aquilo que o irmão Tiago encontrou, é Cristo. Se a gente estiver baseado em Cristo, no Evangelho de Cristo, nada pode ser maior. Não é uma religião, não é um livro, não é uma placa de igreja, não é nada, é Cristo. E a gente pode seguir a Cristo em qualquer ambiente. Se ele estiver sendo o rei, o governante da nossa vida, nós estamos no lugar certo, independente de onde seja este lugar. Não é o lugar que define, e sim a fé, o nosso comprometimento, nosso compromisso
com a verdade. Amém. Irmão Tiago, quero deixar tuas considerações finais aí. O que você deixa para um irmão que está te assistindo agora, que talvez esteja nessa batalha que a gente enfrentou? Eu também passei por isso, você. Qual é o recado que você deixa para essa pessoa que chegou até aqui? Pô, chegou até o final do vídeo, já tem, né, um interesse, está querendo aprender um pouco mais. Chegou até aqui. Qual é o conselho que você deixa para um irmão adventista que está fazendo as suas descobertas, que Deus está falando no coração? Amém, amém. Olha, meu irmão, sinceramente, de coração mesmo, meu conselho para você, se é que eu tenho alguma credibilidade para dar um conselho a alguém, é foque em Jesus. Essa palavra parece ser uma palavra simples. Não, eu sei disso. Eu também achava que sabia, sabe? Eu achava que eu sabia, eu achava que eu estava no caminho. Só que eu percebi que eu amava pouco, eu percebi que eu me importava pouco. Quando você olha para Cristo, quando de fato você para e olha para Cristo, você vê o que ele falou, o que ele fez, como ele agia. Cara, Jesus é lindo. Ele falou com a mulher samaritana, ela não acreditava nas mesmas coisas que os judeus, mas ele em nenhum momento ele julgou ela, pelo contrário. Ele mostra para ela que todo aquele que adorar o Pai em espírito e em verdade, ele aceita. Independente se você é mormon, testemunho de Jeová, se você é batista, se você é assembleano, se você... Não importa. Deus, ele quer um coração contrito. Se você focar nele e ver como ele fez, você vai perceber que muitas coisas estão acontecendo, que acontece na religião, está errado. Sabe, se você de fato parar e olhar para Cristo e você meditar no Evangelho, você vai ver, não tem como não ver. Se você fazer um jejum e você clamar o poder de Deus em sua vida, você vai ver que é real. Porque, infelizmente, algumas igrejas tradicionais, que eu já visitei várias, pessoalmente adventista, eles são frios, não crê no poder de Deus. Não crê que um jejum forte, que uma oração intensa, pedindo, ele pode dar. Então, meu conselho para você, meu irmão, é foque em Jesus. Eu te lanço o desafio a você. Se você, a partir de hoje, começar a ver tudo pelos olhos, pela ótica de Cristo, eu desafio a você não perceber erros, contradições. Olhe pela ótica de Cristo, veja sempre como ele fez, que você vai perceber que ele não fez, não falou algumas coisas que a religião mostra. Então, meu conselho de coração é foque em Jesus e estude a palavra, irmão, e creia no que ela fala. Amém. Creia piamente, porque se você crê no que a palavra diz, só tem um caminho, não é a vida eterna. E o que eu oro é que você encontre Cristo, que você tenha de fato um encontro pessoal e profundo com Jesus. Porque se você tiver um encontro pessoal e profundo, independente se você vai permanecer na igreja ou sair dela, você vai ter paz, você vai ter mais tranquilidade, vai ser tudo mais leve. E você vai ver que você vai querer só ajudar esses irmãos que são religiosos, ignorantes. Então, assim, o meu conselho de fato não é que você saia da igreja, o meu conselho é que você encontre Jesus. Se depois você perceber que vai ser ruim para você ou que vai ser bom, é uma escolha sua, mas que você tem um relacionamento mais íntimo com Cristo, que infelizmente a igreja não ensina isso. Infelizmente, ela foca muito em Eloide, em sábado, em 1844, em alimentação, mas não foca em Jesus, não é o centro. Então, tire tudo isso da sua mente e tenta focar só em Jesus. Se você fizer isso, eu tenho certeza que sua vida vai dar um up espiritual. Amém, meu irmão, amém. Você já disse aqui na entrevista também que você tem um canal, né? Qual é o nome do teu canal, irmão? É Pregador do Evangelho. Exatamente assim. Pregador do Evangelho, espero que você ache, que é difícil de achar, né? Mas boa sorte. Mas tem uma estratégia, tá? Se você botar o Pregador do Evangelho e o teu nome, ele vai buscar mais rápido. Então, busca canal Pregador do Evangelho, Thiago. E aí você põe Thiago com TH, ele vai achar muito mais fácil. Vou deixar aqui para os irmãos aqui, ó, para os irmãos ir lá te procurar, porque você já tem mensagens lá, né? Tenho sim. Então, ó, peraí, vou botar aqui. Opa, botei errado aqui, peraí. Tá bom. Ó, eu quero só dar mais um conselho que também me ajudou, eu esqueci de citar.
que foi o canal das pessoas que saíram da igreja. Esses canais me ajudaram muito. O Fortinando Adventismo, o Para Que Possamos, o canal aqui do Wagner, que infelizmente ele perdeu, mas né, fez outro, e várias outras pessoas que me ajudaram muito. Então essas pessoas têm um conhecimento, têm uma vivência que me ajudaram também, tá? Então, assim, eu indico muito esses canais para que vocês possam descobrir coisas que às vezes não te mostram, que te manipula, te oculta. Onde há manipulação e mentira, você já sabe, né? Quem é o pai. Amém, irmão. Amém. Então tá aqui, ó, para os irmãos, já tá na tela. Se inscreva no canal Pregador do Evangelho Tiago. E eu vou pegar um link do teu canal, vou deixar na descrição do vídeo. Ah, irmão, eu não tô achando. Então clica no link aqui embaixo, vai lá, seja direcionado. Eu tenho certeza que o irmão vai te receber muito bem lá também. Se quiser conversar, tirar alguma dúvida, o irmão também está sempre disponível, né? Sempre. Isso é importante. Cara, olha, muito obrigado. Esse bate-papo foi muito bom aqui. Olha, deu para saber coisa que eu também não sabia. Eu sempre pego algumas novidades aí também, né? E isso é bom, a gente vai crescendo em experiência, conhecimento, e que isso possa ajudar a você aí de casa a somar na sua caminhada aí cristã, tá bom? Então, Tiago, Deus te abençoe e a gente vai se falando aí. Você tem meu contato, a gente vai conversando, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo.